Muito boa tarde a todos. Mais um painel desse Amazônia Criativa, o primeiro fórum de economia criativa da Amazônia Legal, nesse ano de 2023, aqui em Manaus. Bom, a gente vai iniciar esse segundo painel aqui do Amazônia Criativa com o seguinte tema: como a economia criativa atua como diferencial estratégico no setor de serviços e comércio. Eu vou começar apresentando, há muito tempo que não o encontro, fiquei feliz de reencontrar, aliás, os dois convidados de hoje, é uma alegria imensa reencontrá-los aqui. Eu vou começar pelo Marcelo Dias, que é formado em Direito e pós-graduação em Gestão e Produção Cultural pela Universidade do Estado do Amazonas, servidor de carreira do governo federal, MDic requisitado pelo Ministério da Cultura, especialista no terceiro setor com ênfase em planejamento estratégico. E, para além disso, quando cheguei a Manaus há 10 anos atrás, tive a oportunidade de ir para uma primeira reunião para tomar ciência, à época, do ecossistema local. Eu lembro que teve uma reunião na Manaus CUT e quem estava presidindo essa reunião é o nosso primeiro convidado, meu amigo Marcelo Dias. Seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado de estar aqui presente. É uma honra de estar nessa casa aqui dos trabalhadores, né? É interessantíssimo a conjuntura que está sendo composta aqui. Eu sou servidor de carreira do governo federal, como foi dito, há 15 anos, e fui requisitado, quer dizer, foi um concurso interno que foi feito. Eu saí do MDI, que é o Ministério da Indústria e Comércio, então me identifico muito com vocês, e agora fui requisitado para o Ministério da Cultura, através do concurso interno, como eu disse, para compor, fazemos parte de 90 servidores, de 26 escritórios, então um por cada estado. Então, estou dentro do escritório de representação do Ministério da Cultura no estado do Amazonas. Sou especialista em terceiro setor, com planejamento estratégico, e sou formado em Direito. Então, estou aí para ajudar a sociedade civil, né, no que houver agora na pasta da cultura. Que maravilha. Vou apresentar o nosso segundo convidado para esse painel tão bacana, também um amigo que não encontro há algum tempo. A última vez nos encontramos já no terceiro setor. Na época, eu lembro que a gente iniciou um processo pioneiro naquela região, que foi a requalificação do Centro Histórico de Manaus, partindo do que nós chamávamos à época de Marco Zero. Pegamos emprestados os nossos primos pernambucanos que nos assistem hoje. Mas é o Marco Zero de fato ali na Praça Dom Pedro II. E o Abraim, eu lembro de uma tarde que a gente perdeu a tarde toda conjecturando possibilidades potentes. E é um prazer reencontrar ele, que hoje faz parte do SENAC, que é nosso apoiador. Aproveitar e agradecer a todo o Sistema S, aí, o SENAC, a FEComércio, o SESC do Amazonas, que tem nos apoiado. Estão cedendo essa casa linda hoje para esse encontro, para esse streaming, para essa live, para esse material que depois vai ser distribuído para os fazedores de economia criativa no Brasil todo, para a gente demonstrar o que está ocorrendo aqui no Amazonas. Boa tarde, Abraim Base Júnior, que é graduado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pelo Centro Universitário do Norte, a Uninorte. É pós-graduado em Metodologia de Ensino Superior com ênfase em andragogia, ele já vai explicar para a gente, que é Educação de Jovens e Adultos, pelo Centro Universitário Uninorte. Gestor de Projetos Culturais e Estratégias Criativas pela FGV, MINC 2013, mestre em Ciências Humanas pela UEA, a nossa Universidade do Estado do Amazonas, com experiência em diversos setores da área de comunicação, comunicação corporativa, cinema, linguagem audiovisual, fotografia, gestão, auditoria de projetos culturais e empreendimentos criativos. E acho que ele resumiu. Uau. Acho que ele resumiu porque tem muito mais e são vários setores da economia criativa. Boa tarde, Abraim, meu irmão. Prazer ter você aqui. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Beto. Obrigado, Marcelo, por estar conosco também. Acho importantíssimo esse momento, porque a gente passa por diversos investimentos em diversos setores do país e a economia criativa vem despontando, né? Apesar de a gente já estudar, desenvolver e trabalhar bastante tempo, mas nos últimos 3 anos a gente tem tido um desenvolvimento absurdo do mercado e de algumas áreas do setor criativo, né? Então, muito obrigado a todos. Vamos nessa. Legal. Eu vou começar com uma pergunta e a gente hoje a gente tem que sair, na verdade a proposta dessa atividade é que a gente saia com proposições em torno do tema, né? Que a gente consiga ao final dessa atividade poder fazer uma carta e apresentar às entidades como o Ministério da Cultura, a nível federal e as demais, porque a gente quer chamar a atenção da necessidade de incluir o Amazonas no ecossistema da economia criativa em desenvolvimento no Brasil e em amplo desenvolvimento em todo o mundo, né? Então, a primeira grande questão é a seguinte, né? A gente vai falar de diferencial estratégico e a criatividade. Quanto o comércio e o setor de comércios e serviços hoje, ao olhar de vocês, valoriza, absorve e tem conhecimento disso
das áreas de economia criativa em suas prestações de serviço ou em seus comércios, seja varejo, distribuição ou atacado. Abraim, podemos conversar com você. Legal, vamos lá. Importante a colocação no seguinte sentido. Comércio, bens e serviço não tem um olhar tão grande para a economia criativa como a indústria. Acho que esse olhar está vindo, como eu falei, nos últimos 3 a 5 anos. Por quê? A economia criativa tomou um volume tão grande que ela chegou no comércio. Antes, que estava só na indústria, estava concentrado no polo, em algumas coisas, acabou chegando no comércio. E o volume de empresas, micro e nano empreendedores, também cresceu bastante, né? Todo mundo que desenvolve o mercado de economia criativa. Acredito que, para o SENAC, para algumas instituições, a economia criativa hoje vem como um diferencial estratégico, como foi colocado, né? Mas ainda para o pequeno comerciante, o microempreendedor, ou até mesmo para o médio, eles ainda não têm um olhar específico, pelo menos aqui na nossa região, um olhar tão grande para a economia criativa. A gente começa a perceber os estudos de caso em outros estados, a gente começa a ver formações, inclusive de setores, mercados específicos em outros estados, mas aqui a gente ainda não tem políticas públicas ou até mesmo investimento de alguns setores para que isso aconteça. Interessante os estados que a gente está transmitindo, né? Bahia, Sergipe, Aracaju, porque são estados que há muito tempo já desenvolvem economia criativa e têm polos fechados, né? Estudos perfeitos de polos de desenvolvimento. Inclusive, a Bahia, se eu não me engano, há uns anos atrás, fez um projeto em que desapropriou alguns espaços e cedeu para que artistas ou produtores ou empresas de economia criativa se fortalecessem naqueles espaços. Como você falou, a gente trabalhou um tempo atrás no Marco Zero, no desenvolvimento ali da Bernardo Ramos e da área do centro, mas se concentrou ali e a gente acabou não indo ou não conseguindo levar isso para outros locais, né? Eu acho esse um grande diferencial dos outros estados. Um projeto desenvolve, já vira outro, que vira outro, que vira outro, e aí acaba compartilhando e criando uma rede. Sinto falta dessa nossa rede voltada para o comércio, bem e serviço. Isso é um gancho interessante. Marcelo, você que está hoje no governo, né, e é interessante, eu comentei isso no primeiro, nós vamos ter gente aqui da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal, entidades de terceiro setor, empresários, fazedores de economia criativa, e a intenção aqui é que a gente converse caminhos conjuntos. A necessidade linkada da sustentabilidade e do desenvolvimento econômico na Amazônia é premente, e ela necessita de todas as mãos para isso. Quando eu pergunto ao Abraim sobre a visão do comércio de serviço, e a gente vai desdobrar isso, é também para levar a educação aos empresários, para que eles entendam que, de certa forma, direta ou indiretamente, ou por falta de conhecimento do tema, ou da troca, da transição da matriz industrial para pós-industrial, nós já consumimos economia criativa. Né? O cara está fazendo a logomarca do empreendimento dele e tem um designer trabalhando. Ele está fazendo um vitrinista numa loja de PDV, como eu falei mais cedo. Ele está utilizando ali um recurso e muito mais, né? Desde o camarada que faz a manutenção no seu computador, ou desenvolve um aplicativo para você, enfim, a gente vai desdobrar sobre isso. E você, e o que você acha, Marcelo? Como é que o governo, o Ministério da Cultura, dentro da tua atividade, poderia, faz ou pretende desenvolver para que a gente consiga levar essa informação também para o setor privado, além do setor público, para a gente integrar essa economia, né, e conseguir fazer com que a gente perceba valor nos setores criativos? Eu começo dizendo que a gente tem que ter, primeiramente, umas cidades inteligentes. Inclusive, começa pelos semáforos, a reorganização das cidades, a mobilidade, até para acessar o comércio, acessar essa fruição, né, de capital, comércio. E falamos aqui da Bahia. A Bahia vai instalar agora em Camaçari um polo de veículos totalmente elétricos. Então, esses polos, falando de Recife, tem um quadrilátero lá, que é só de startups. Então, a gente tem que pensar como cidade, primeiro. Que tipo de futuro queremos estabelecer para aqueles municípios? Qual é a forma de acessar? E aí, a classe empresarial comercial, ela fica a reboque. Por quê? Eles estão mais preocupados com o seu dia a dia, com o seu feijão com arroz, vamos dizer assim. E eu acho que é um pouco diferente. Eu, enquanto servidor público, né, que ajudo um ministério a desenvolver políticas públicas, mas nós temos disponíveis várias leis de incentivos. Então, a partir do momento que você faz essa fruição de, olha, eu vou deduzir aqui, para eu
propor ao mercado uma inovação, eu já vou fazer a primeira proposição aqui. Eu acho que a classe comercial tem que se reunir, pelo menos enquanto fórum, pensar coletivamente, criar uma estratégia única, sentar com o poder público e começar a estabelecer patamares. Eu acho que a indústria ela é mais robusta, mas assim o poder público anda de uma forma, o comércio anda de outra, e essa integração não começa a haver. Então, a partir do momento que a gente, enquanto fórum, coletivos, comunidade, setores, ela começa a ser agregados, e aí a possibilidade, e a gente colocou, só para te exemplificar, 5 bilhões de reais entre Paulo Gustavos e Leo de Blanc para as pessoas fazerem cultura. A cultura, basicamente, é economia criativa. Então, a partir do momento que o agente cultural, o artista, consome cultura, ele vai no comércio comprar um tecido, ele vai comprar um instrumento musical, ele vai comprar uma caixa de som, só que se não houver uma cidade inteligente, ele ficar muito tempo preso no trânsito, se não houver esse pensamento enquanto cidade, eu vejo a cidade de Manaus, aí faltando falar de Manaus, é muito pulverizado, não é setorizado o comércio. Aí o cara compra uma corda de um violão aqui, um baixo não sei aonde, e aí não há essa integração. Na minha opinião, e eu vejo o município aqui do lado, Boa Vista, uma cidade pequena e bem planejada. Manaus poderia repensar o seu futuro enquanto organização, né, estabelecer marcos, e aí falando do Marco Zero de Recife, lá, como eu citei, está sendo repensado, e é o quadrilátero lá perto do Marco Zero, centenas, eu ia falar dezenas, mas centenas de startups pensando nesse dispositivo aí que podem avançar. Aqui temos o instrumento do Capta, que é um instrumento muito interessante, que também, para quem está aqui aplicado no polo industrial, aplica um percentual para ser revertido em tecnologia ou educação. Inclusive, a nossa Universidade Federal, parte do seu orçamento é revertido desse orçamento aí de renúncia. Então, a renúncia, coletivamente, ela é um instrumento muito interessante, porque nós temos desde 91 a Lei Rouanet. Então, passa-se décadas que a Rouanet é um instrumento que pode fazer essa articulação de instrumentalizar não só as classes, como o comércio, mas as cidades e criar uma política pública. Então, se não tivermos uma política pública robusta, partindo de ambos os lados, né? Porque também só esperar o poder público dizer, olha, estamos aqui levantando a mão, porque também estamos vendo que nós disponibilizamos essa dinheirama toda e a classe artística acaba não acessando, né? Eu vim aqui todo de farinha Laimer, aí pode ser engraçado para Manaus, de dizer assim, pô, mas os caras da Faria Lima não se aplicam a Manaus. Gente, vamos utilizar estratégias que funcionam. Pensar, olha, em São Paulo funcionou isso, no Rio de Janeiro isso, e transformar na nossa questão Baré aqui, podemos dizer, estou até estudando com a minha filha os adjetivos pátrios, e aí pergunto quem nasce em Manaus, também pode ser chamado de Baré, né? Eu achei interessantíssimo isso que eu sabia, ou manauense ou manauara, pode também ser chamado de Baré, então trazer esse apelo Baré, de adequar, nós temos a questão também das cheias e das vazantes dos rios, até para trazer insumos, levar insumos, essas metodologias, né, que é amazônica, e o custo amazônico também é um fator preponderante, né, de clima, de tempo, de solo, e é diferente, né, quem vive na Amazônia, o tempo na Amazônia é diferente, todas essas questões têm que ser levadas em conta, é importante salientar. Sem dúvida. Abraim, e aí, cara? É tão rico, é tão vasto você vê como... Você acha que dá para a gente separar, como a gente separava anos atrás, o terceiro setor do meio público, não, e essa convergência a partir das novas economias verde, de impacto, criativa, elas se sobrepõem, mas basicamente falam da economia do conhecimento. Como é que essa junção... Como é a tua leitura? Essa junção toda vai dar no quê, meu amigo? Então, acho que a gente tem grande possibilidade. A fala do Marcelo traz um pouco da verba pública, né? Mas também fez a citação em relação ao privado. Muitas empresas não enxergam, como eu falei, a economia criativa como uma possibilidade. Muitas empresas, às vezes, nem conseguem fazer doação através da Rouanet, porque não tem todos os instrumentos, agente, né, não tem o agente. Não entende aquele mecanismo que pega o código do recibo e insere lá. Tem uma série de fatores que precisam ser levados em consideração para que o comércio, bem e serviço enxergue a economia criativa como ferramenta, né? Eu não digo nem como estratégia, mas digo como ferramenta. Porque se a gente entender que ela é uma ferramenta de negócio e que a gente pode possibilitar, a partir disso, reduções, ganhos,
novos modelos, estruturas, a gente desenvolve isso de uma outra forma. O Marcelo falou sobre startup. A gente tem aqui, a exemplo, algumas startups que estão começando a desenvolver o turismo de base comunitária com a economia criativa. Então, a gente começa a despontar, por exemplo, o Click Tour, que é um projeto que eu conheci há pouco tempo, que ele faz, ele cria o destino local dentro de um aplicativo para as pessoas que não conhecem, tanto da cidade quanto de fora. A gente teve aqui, há 3 semanas atrás, um Ideaton, voltado para comércio, bens e serviço, onde um dos projetos ganhadores foi apresentado na Amazon Expo Bioetic. É um aplicativo criado pelos nossos alunos que chama Adapt Atlas, que a ideia é um atlas de turismo voltado para pessoas com doenças ocultas ou alguma necessidade específica. Então, imagina, você tem autismo, seu filho tem autismo, você quer fazer uma viagem, você quer ir para um lugar diferente, mas você não conhece aquele lugar. E você hoje não tem nenhuma informação que te diga o que fazer, aonde seguir, como chegar, e a gente acaba caindo em situações adversas por não ter esse conhecimento. Então, a gente percebe que é necessário a pesquisa dentro da academia, é necessário o entendimento do comércio, do serviço, de que essa ferramenta pode se tornar uma estratégia de desenvolvimento, e é necessário também o apoio das políticas públicas para que isso possa fazer uma conversão, né? É interessante entender também que a economia criativa não está voltada só para essas áreas que a gente conversou, né? Como você falou, design, comunicação, publicidade, tem essa referência da economia criativa e, às vezes, o próprio empresário consome sem saber que aquilo é economia criativa. Ou até comercializa, né? E pode ser fomentado, né? Porque ou aí até mesmo, a gente tem falado muito sobre ESG, reciclagem, sustentabilidade, e às vezes a empresa está fazendo uma ação de ESG, mas não comunica aquilo como ESG. E aquela ação de ESG que às vezes tem uma empresa prestadora de serviço, uma consultoria, ou alguém que desenvolve o mercado por trás, também não está vinculando isso, né? Então, falta um olhar também para dentro da gente. Assim. Eu acredito que, quando eu comecei aqui o desafio no SENAC, uma das possibilidades que eu enxerguei junto com a equipe de gestão e os diretores é a criação de um Instituto de Ciência e Tecnologia voltado para a pesquisa de comércio, bens e serviços. Porque 90% dos ICTs que a gente tem hoje é para a indústria, ou é fábrica de software. Mas comércio, bens e serviços, em alguns locais, representa, às vezes, mais de 50% a 60% do PIB do local. E, se a gente for avaliar, mais de 20% do PIB brasileiro hoje já é representado pela economia criativa. Então, olhar para isso de uma outra forma, entender que esses agentes e setores precisam conversar, precisam se unificar e, principalmente, encontrar no pequeno a resposta de inovação e tecnologia, eu acho que são diferenciais que a gente aponta. A gente tem também aí a lei das startups, que possibilita a contratação de startups com prestação de serviço direta, tendo possibilidade de você encontrar e contratar soluções. Muito se falou aqui esse ano sobre a questão da seca, da cheia, isso, aquilo, outro. A gente tem uma startup local, que é a Navegan, que promove logística de entrega em toda a região. Então, para quem trabalha hoje com venda para o interior, pode contar com essa startup, com essa empresa de desenvolvimento logístico para fazer a entrega com o nosso cenário, com a nossa cara, com a nossa roupagem. A gente vê outras empresas como a Bemol e outras empresas maiores apontando nesses setores, né, tentando desenvolver nesse sentido, mas, como eu falei no início, a gente não vê os pequenos, os médios e os nanos, e aí é onde está a maior concentração de verba, a maior concentração de lucro. Mercado Livre e Mercado Pago movimentam só no estado do Amazonas mais de 450 milhões de reais com micro e nano. Você imagina se a gente conseguisse trocar uma ideia lá com o Mercado Livre e Mercado Pago, e aqui eu já deixo a minha sugestão, como o Marcelo falou, mais uma proposição. Da gente procurar também essas grandes empresas, os grandes bancos que estão na nossa região, que consomem nossos produtos e, às vezes, não desenvolvem projetos de economia criativa aqui, mas desenvolvem em outros estados. Por que está fazendo lá em São Paulo, mas não está fazendo aqui? Por que está fazendo no Rio de Janeiro, mas não está fazendo aqui? Qual é a diferença da Bahia para o Amazonas? Em termos de economia criativa, nenhuma. E, se a gente for pensar, o nosso conhecimento, a base da economia criativa voltada para os 5, 6, o nosso conhecimento amazônico ele é completamente diferente, em tudo. É um outro olhar, com certeza. Olha, quem está acompanhando agora, assim como na primeira atividade da manhã, a gente está demonstrando os fazedores. Olha como a gente tem aí um grupo de gestores e lideranças que trabalham no Amazonas em prol do desenvolvimento da economia do conhecimento, da economia criativa. Então, a gente vai... O papo aqui é muito rico, mas eu queria que a gente olhasse como eu provoquei pela manhã os convidados, que a gente olhasse por várias... Vamos ter uma visão 4D da história, todos os lados.
Vamos olhar pelo olhar do artista, do microempreendedor. Aliás, aproveitar teu gancho, o gestor de logística do Mercado Livre estará no fórum ao longo da semana, já está registrado aqui, nós vamos provocar essa conversa, porque eu acho que é valioso. E ele me disse, no desenvolvimento, exatamente isso. Que ele falou, bicho, na primeira vez que eu encontrei, não vou saber precisar em que data, vamos no lapso temporal, como é que está? Não, está aumentando o volume de entregas. Na próximo encontro, não, já estamos entregando um Boeing por dia para Manaus, exclusivamente, só aqui para a região. Isso não perde escala. E isso foi pré-pandemia, já era aquecido, né? Até porque mudou a história do varejo, né? Então, isso é uma conversa bem longa. Mas é interessante a gente tentar também, ao longo da conversa hoje, falar um pouquinho da lei da informática, falar um pouquinho da lei Rouanet, falar como é que as empresas podem ajudar. E essa tua crítica é muito bem-vinda. Tem muitas empresas que a gente conhece aqui, que nós, obviamente, não vamos citar, até porque são decisões empresariais, mas que realmente fazem investimentos em outros estados, em detrimento do Amazonas, onde é a sua sede. Agora, a gente tem que tentar entender o porquê disso e tentar se mostrar competitivo, e é esse, talvez, o nosso desafio. Como ter instituições sólidas, boas empresas ligadas no setor de economia criativa, que se reconheçam assim, que prestem serviço para o comércio. A gente fala muito das empresas que estão... Hoje a bola da vez é falar de inovação através das startups, que já é mais ou menos um modelo micro, como você bem coloca, de um escalonamento muito diferente de uma empresa convencional. Mas vamos passar por tudo isso, eu acho que é muito interessante. Quer dizer, uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, setor de games é uma potência. O Mink vem abordando essa pauta. Até acho... Eu trabalhei como gestor e produtor cultural, e até hoje, um pouco mais distante desse universo operacional, eu fico imaginando como é que é vocês juntarem os artesãos, os artistas musicais, o audiovisual e falar de games. Como é que está sendo essa receita para vocês ter tanta diversidade no mercado criativo e identificar quais são esses setores mais potentes? De manhã a gente fez, inclusive, essa pergunta aos convidados. Quais são os setores que vocês acreditam ser mais lucrativos a curto prazo para o Amazonas? Mas aí minha pergunta é outra. Como é que a gente vai trabalhar setores tão antigos, que participam tanto do cotidiano das pessoas, e os mais novos, e fazer isso tudo numa única plataforma, na tua opinião? O Ministério da Cultura ele tem várias vertentes e várias secretarias, né? Então, nós temos a Ceflic, que é um ramo antigo, a literatura. Então, a gente tem uma parte específica que trata de umas cadeias antigas. Mas também nós temos a SEC, que é a Secretaria de Economia Criativa, que trata das cadeias novas. Então, é ramificado. E ela voltou, né? Voltou e pujante. Inclusive, a Milton esteve aqui. Lançamos agora... Está aberto o edital, viu, gente? Até dia 29 de dezembro desse mês. Lei Rouanet Norte, específico para os fazedores de cultura e economia criativa da região Norte. 6 estatais aportaram uma grana para quem faz cultura somente na região Norte. Então, Importante. assim, voltando a responder, as cadeias antigas, elas se mantêm, e tem a secretaria específica, mas as cadeias novas têm novas secretarias, novos agentes, novo olhar, e aí vai sendo dividido. Claro que numa feira, por exemplo, e aí um agente cultural vai e faz uma feira. Como misturar, não vou dizer que é gregos e troianos, mas assim, misturar vários segmentos. É claro que, né, tem até uma concepção clara no hall de entrada, de determinada categoria, no meio outra, e na ponta, às vezes ali perto do telão, e essa conjuntura, esse é o agente cultural, e o produtor tem que ter essa pegada de entender onde fica. Tem segmentos que ficam mais perto do bar, tem segmento que fica no meio. Isso aí é um planejamento estratégico. Importante, sim, sim. Importante ser montado ao longo do evento para entender também como juntar, né? Porque, por exemplo, na entrada fica a galera mais intelectual, que quer botar o filho dentro do evento, fica dando uma leitura, fica ali na literatura. Então, essas concepções também, elas são invisíveis, mas elas existem na produção de eventos. E para falar sobre um pouco mais do escritório de representação do Ministério, onde eu estou alocado, nós somos um escritório de articulação. E o que identificamos? Identificamos que temos que unir várias pontas. Nós vamos montar um acordo de cooperação técnica, né, com o IFAM, que é o Instituto Federal, né, daqui do Amazonas, que é o nosso parceiro aí. E aí nós estamos alocados no outro IFAM, que é com o PH, que é dentro do Patrimônio Artístico Cultural, que também é o nosso primo aí, mais rico aí, que estamos lá dentro, mas do IFAM educacional. Nós vamos montar um acordo de cooperação técnica e vamos juntar
cada pontinha dessa. Claro que vamos unir aqueles que estão ligados mais próximo à cultura, mas vamos ampliando, chamando a Universidade Federal, o próprio IFAM, que eles estão alocados nos 62 municípios no interior do estado do Amazonas, e aí vamos juntando SEC, Manaus CUT, e já tivemos reuniões até bem proveitosas. O que tem a ver a Polícia Federal com a cultura? Praticamente nada, mas, por exemplo, o superintendente da Polícia Federal nos disse que era interessante montar um museu da história da Polícia Federal, e aí pode ser pioneiro e contar a história, né, de como era o armamento, como era a história da Polícia Federal. Quer dizer, então, ter também numa pasta que não tem nada a ver ligada à cultura, mas também ter a sua história, a sua memória, um pouco ligada à cultura, tira um pouco aquela roupagem que tem lá do policial, brucutu, né, armado, e o cara passa também a consumir como eram os antepassados. Então, tem uma linha do tempo que é interessante ser explorado aí. Então, concluindo a resposta, eu acho que unir pontas da forma mais diversa possível, e categorizando, mas também unindo na sua diversidade, a gente começa a fazer uma fruição de uma pontinha de uma economia criativa própria, manauara e local. É importante isso. Maravilha. Brahim, uma pergunta interessante. Direito é economia do conhecimento. Engenharia é economia do conhecimento. Vários setores do pensamento, da experiência humana, da cultura, acadêmico, que transforma isso de matéria-prima em produto com valor agregado, né? Pode ser considerada economia do conhecimento. Para o pequeno empresário, aí é uma pergunta estrutural e acho que serve muito ao setor privado. A gente vê tanta gente com dificuldades, né, de encontrar uma boa assessoria jurídica, uma assessoria contábil, principalmente os pequenos. Um cara que construa um bom site, que insira ele no mercado de e-commerce. Você não acha que falta a gente provocar e propor projetos onde a gente consiga construir clusters ou trabalhos collabs ou coletivos, para não chamar de cooperados, que não é o caso, porque pode ser pessoa jurídica nessa perspectiva, para atender os micro e pequenos empresários que tanto precisam e pagam tão caro em Manaus hoje? Sim, e tentando unificar um pouquinho as respostas, segundo dados da União das Nações Unidas, em uma conferência sobre economia criativa, comércio e desenvolvimento, as áreas que mais se desenvolvem são expressões culturais e tradicionais, artes visuais, audiovisual, publicidade e mídia impressa, design, novas mídias e serviços criativos. E, de acordo com a Secretaria de Economia Criativa Brasileira, todos esses serviços são associados, ainda que nas atividades primárias, ao processo principal de ação criativa. Então, assim, como você falou, desde um advogado até a criação da marca, a gente está nesse desenvolvimento. 7% do PIB mundial já é representado pela economia criativa. Isso com um dado de 2017. Uma possibilidade de agora, em 2024, 2025, a gente chegar a 20% do PIB mundial ser desenvolvido pela economia criativa. Como é que o comércio vai olhar para isso? Como é que o serviço vai olhar para isso? Em primeiro lugar, eles têm que ter um entendimento diferente sobre o que é economia criativa. E eu acho que a gente precisa modificar a cultura. E aí, já pegando o gancho do que o Marcelo falou no início, a gente está, enquanto Senac, de portas abertas para que o ecossistema possa se reunir aqui e desenvolver essa cultura de outra forma. Já tivemos até uma primeira reunião sobre isso, né? A gente já conversou, inclusive, para atender os nossos públicos prioritários, tanto do Ministério da Cultura quanto do Senac, nesse sentido. Num segundo momento, como eu citei anteriormente, o desenvolvimento do Instituto de Ciência e Tecnologia voltado para a pesquisa torna o Senac referência de inovação e solução. Então, cabe também a nós, enquanto empresa Senac, Instituto, apresentar para o empresariado local amazonense as possibilidades que ele tem de encontrar soluções a partir de inovação, tecnologia e outros processos. Além disso, se a gente pensar assim, nas 2 últimas décadas da economia criativa, o nosso estado é o estado que mais tem potencial turístico de desenvolvimento econômico criativo, e a gente não tem um olhar. E aí, falando empresário local, o empresário de turismo ele não tem um olhar específico para a economia criativa, como, por exemplo, um setor ou um nicho de mercado. Porque, se você parar para pensar, hoje as pessoas viajam o mundo inteiro buscando ações de economia criativa. E já tem alguns países, estados, localidades,
que tem, por exemplo, hotéis, resorts, enfim, diversas possibilidades de receber turistas de outros locais para desenvolver a economia criativa naquele espaço e, a partir dali, sair com outro resultado. Então, você imagina o potencial que a gente tem de turismo aqui, o potencial que a gente tem de receber pessoas de fora para desenvolver economia criativa em diversos setores. Por exemplo, vamos pegar a agricultura, uma ecofarm. Se vocês não conhecem, uma ecofarm é um conceito de fazenda baseado na economia criativa, uma fazenda ecológica criativa, onde qualquer pessoa pode fazer uma doação para manter aquela fazenda em desenvolvimento e, ao mesmo tempo, uma vez por mês, ou quando ela tiver interesse, ela pode ir até a fazenda e trabalhar no local, plantar, colher, tirar, para receber os insumos, para receber o produto oriundo daquele processo. Eu já vi isso na Bahia. A Bahia já tem ecofarms, já tem comunidades de economia criativa voltadas para a agricultura de menor escala, né, agricultura familiar. E aí um detalhe, isso se torna um produto exclusivo. Esse produto exclusivo ele tem uma outra roupagem no mercado. Essa outra roupagem, ela precisa ser vendida dessa forma, como sendo um produto de base comunitária e tal. E aí vem o entendimento ou enxergar a comunicação, o marketing e todo o processo de difusão dessa informação nesse sentido. Então, eu acho que falta muito do olhar ainda do empresário, de entender que isso é um nicho, um segmento de mercado, de entender que eles podem encontrar, a partir dos institutos, soluções de inovação. Aqui a gente tem como parceiros o Instituto Eldorado, CID, a Ocean, que todas são empresas que já desenvolvem soluções, tecnologias, desenvolvimento, e às vezes é só você bater uma porta. Por exemplo, quando a gente começou toda essa conversa lá atrás, isso foi parte de um projeto do Ministério da Cultura com a Fundação Getúlio Vargas, que formou um núcleo de pessoas no Brasil para pensar estratégias de economia criativa. Então, nessa formação, que começou lá em 2011 e terminou em 2013, a gente teve a oportunidade de conhecer 8 estados nacionais e entender como é que eles estavam transformando seus comércios a partir da economia criativa. Eu acho que, para fechar também, tem que haver uma visão diferente em relação ao nosso modelo de negócio. Está todo mundo muito preocupado com o PIN que movimenta a Amazônia, o PIN que movimenta Manaus, mas, na verdade, há uns anos, o comércio já vem superando o PIN em relação a PIB, né, em relação a valores de arrecadação. O próprio Marcelo pode me corrigir se eu estiver errado, porque durante muito tempo você foi da Suframa. Suframa, Medict e várias outras coisas. Então, tu pode me corrigir se eu estiver errado. Já tem uns anos que o comércio supera o PIN em relação à arrecadação, em relação a desenvolvimento e outras coisas. Mas por que isso não é visto? Por que isso não é falado? Por que isso não é apresentado? Por que a gente não tem, por exemplo, um grupo de empresários, um fórum dos empresários que quer trabalhar economia criativa, ESG, desenvolvimento, startup? Às vezes a gente olha muito aqui para a nossa barriga, mas a gente não está olhando para o todo, né? Falta todo mundo olhar um pouquinho mais para o todo. Poxa, sem dúvida. Antes de passar para o Marcelo, eu queria fazer só umas considerações ao calibre da turma que está aqui hoje. Olha só, a gente está falando de... Na verdade, a gente começa com a economia da cultura nessa segunda, vai migrando para os demais setores, e ao longo da semana a gente vai passear aí pelos setores gastronômico, da moda, da biotecnologia, da bioeconomia, das startups, dos espaços de inovação que estão sendo criados aqui no Amazonas. Então, vale muito a pena a gente viajar durante toda essa semana nas possibilidades amplas que a economia criativa traz, porque, muito provavelmente, Abraham, nos próximos fóruns nós já vamos estar falando dos setores específicos, né? Que é o que vai fazer geração de renda, impostos, divisas e tudo que a gente precisa para uma economia ser pulsante. Mercado, cadeia produtiva, emprego, empregabilidade, e a gente vai caminhar para isso. Bom, só pegar 2 ganchos aqui do que foi falado, falando de advocacia e prestação de serviço, principalmente para os micro e pequenos empresários. Eu acho que são potências que interessam a todos, ao profissional e ao empresário que necessita do serviço, seja ele trabalhista, civil. Eu complementaria e chamaria várias entidades de classe. Né? Proponha. Faria uma rodada. Sim, né, Conselho de eles. Administração, Isso, contabilidade, OAB, médicos, TREA. todos. E é interessante só entender como é que isso vai ser feito no Amazonas, né? E aí pra começa gente se pela conectar. base, pegando as categorias, tanto de formação como a própria categoria em si, como fundamental, porque aí ele traz esse arcabouço aí do profissional do mercado, e a gente fala de mercado, profissional do mercado, e para quem eles prestam serviço. Então, é importante esse olhar do empresário,
do mercado, dos formadores de opinião, que eu acho que nós somos aqui formadores de opinião, e do poder público. Então, esse tripé aí o ecossistema todo, é o fundamental. Né? Sabe uma coisa que é fundamental também, desculpa, Beto, é a gente começar a desenvolver pesquisa nessa área, porque, por exemplo, todos os dados que eu tenho são internacionais. Os dados nacionais que eu tenho é Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, ou seja, eu não tenho o dado do cenário local. Então, eu queria instigar também aqui, deixo a porta do Senac aberta como pesquisa, para quem quiser desenvolver mapeamento sobre economia criativa, mapeamento sobre desenvolvimento de negócio, mapeamento sobre oportunidades no Estado, que a gente está aqui para fazer isso. Professores, alunos, colaboradores, a ideia é que a gente possa desenvolver e, a partir desse mapeamento, ter números reais, como, por exemplo, a Federação de Economia Criativa do Rio de Janeiro, ela coloca que o setor lá no Rio de Janeiro originou mais de 850 mil empregos formais e mais de 1 milhão de empregos informais. Bom, eu não sei os números, porque isso aqui é antes de 2020, antes de pandemia, antes de Covid-19. Mas você imagina, mais de 800 mil pessoas com trabalho direto conectado na economia criativa. Com trabalho direto, não é trabalho indireto, é uma pessoa que está ali de carteira assinada, contratada por uma empresa que é prestadora de serviço na área ou de desenvolvimento na área. Além disso, de acordo com a ONU, a gente tem mais de 144 milhões de profissionais que integram o mercado de economia criativa no mundo hoje. Cara, o secretário Paulo estava dizendo hoje cedo, Abraim e Marcelo, que tem vagas disponíveis no mercado local e não tem mão de obra qualificada. É repetitivo. Olha, para vocês terem uma ideia, e são dados da Firjan, que é a base, a gente pega muito dessas informações do PIN. Sim. É onde está se aplicando a indústria 4.0, que é a interação dos fazedores, dos profissionais da economia criativa na indústria, para automação, tecnologia, assim por diante. Olha só, tecnologia da informação e comunicação, engenheiros da área de TIC, aumentou 279% de 2017 a 2020. Programadores e desenvolvedores, você citou vários institutos que ampliaram esses números, inclusive alguns advindos de indústrias do próprio PIN. Analista de pesquisa aumentou 220%. Na área de marketing e publicidade, analistas de negócio, o aumento foi de 164%. São dados do Amazonas. E biotecnologia, os pesquisadores, nós temos um número expressivo de 174%. Então, só para a gente ver, o crescimento é exponencial e não linear como a economia convencional, a economia industrial que a gente convive há tanto tempo. O importante também é a gente ver a troca de informações, né? Eu consigo informação nacional, o Beto já vem com formação local. Então, isso mostra que está circulando. Aí bato na tecla da comunicação, mas talvez não esteja comunicando. Está faltando a gente saber um pouquinho mais, a gente conhecer um pouquinho mais. O Itaú Cultural lançou esse ano com o Ministério da Cultura o Rumos, que foram dados. E aí é o que você está falando. A gente recebe, por exemplo, um anuário como esse que está aqui na mesa, que todos vocês já conhecem. Eu recebi o Itaú Cultural. Maravilhoso, que sai, acho que de alguns anos atrás. O Itaú esse ano foi o grande norteador, né? Sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho desses números, inclusive, se você me corrige, foi comentado, inclusive, que já superamos na economia criativa a indústria automobilística. Procede? Não, é isso. O Abraim colocou perfeitamente bem, estamos entre 7% a 8% da economia global, vem da economia criativa, sem sombra de dúvida. Eu queria um dia mergulhar lá na Firjan, porque quando eu escrevi o Plano de Cultura da cidade de Manaus, os dados que nós tínhamos era quem fez... Aliás, Firjan faz do Brasil inteiro. Brasil todo. É impressionante a capacidade e a capilaridade que eles têm. Mas, inclusive, a reboque disso, e eu estou levando para o Ministério, esse ACT que estive aqui para a gente formular em maio, para a gente ter ideia, como também é um pouco burocrático. Só tivemos autorização, não voltei aqui, Abraim, porque só tivemos autorização quarta-feira da semana passada para eu voltar contigo. Então, o ACT ele vai ser montado, que é o termo de cooperação técnica, primeiro com outro ente nosso, da pasta, né? Então é com o IFAM, mas nós vamos convidar, e vamos convidar todo o Sistema S, tudo. E aí, respondendo aqui o Beto, os números eles são não só robustos, mas a classe ele também traz elementos insidiosos que vão subsidiar uma política pública. Então, já estamos formulando com todo levantamento de dados, inclusive até quem fez proposição dentro dos nossos editais, nós temos uma plataforma chamada Mapas Culturais.
Então, lá o cara preenche de forma até complexa, não é tão fácil o cara se inscrever no Mapas. Tem produtor, agente e até empresas que também concorrem aos editais. Desiste porque é um pouco complexo, mas quando ele faz o cadastro no Mapas, ele já fica lá o local, qual é o PIB, o que ele faz, como ele faz, quem ele usa, como atua. Então, ele faz o 5W2H completamente, o que, como, quando e onde, muito, muito bem detalhado ali. E aí, vamos começar a delinear essa cara específica, para você trazer um número. É Fijan também esse número que você trouxe? Fijan, eles são robustos. Mas nós vamos... Mas foram consolidados 2017 a 2020. Eles soltam o anuário, né? E também tem meu Deus, que é o IBGE, a Munique. Nós lançamos um edital chamado Comitê Cultural. E aí tem uma servidora nossa lá no Ministério, que ela é uma monstra. E ela teve a ajuda de 2 estatísticos e um geógrafo, que ela conciliou 22 índices da Munique, que é um índice que é dos municípios. E aí pergunta, fez conferência municipal? Tem plano nacional, tem plano municipal de cultura? Tem conselho municipal de cultura? Vários elementos vai ali preenchendo. E aí também tem elementos de IDH, de várias outras questões que não são correlacionadas somente com a cultura, vai inserindo lá, que dá um índice. Ela criou um índice para poder lançar esse edital. Então, e foi uma ideia do atual presidente. O presidente, é uma coisa que a gente teve que pensar. O presidente disse, olha, eu quero o Comitê de Cultura no Brasil inteiro. Não tinha uma fórmula, não tem no mercado, não tem de forma internacional Comitê de Cultura. Tinha os pontos de cultura. Comitê de Cultura não havia. Então, é uma ideia que o presidente teve, que a gente teve que tabular, formatar, criar do zero. E aí, essa servidora, quero mandar até um abraço para a Isa. Ela foi fantástica, ela esteve aqui no Amazonas também, na rodada do lançamento do comitê. Eles estão na fase de lançamento de documentais para o comitê, o ano que vem, chegar à ponta dos agentes culturais, mas são 22 índices, né, que foram estabelecidos, baseado até na Munique, que é esse índice do IBGE, que é relacionado aos municípios, né, especificamente, é um índice dos municípios, né, se teve a educação melhorou, o nível de pobreza, esgoto, se recebe Bolsa Família, tem vários elementos na Munique. A gente utilizou o que é mais voltado para a cultura, lançou nossos 22 índices e lançamos o edital. A economia criativa, diferente do modelo industrial, ela não tem só resultantes financeiros, né? Não são só resultantes financeiros. Ela gera resultantes ambientais, de resultados de impacto, né? De resultado final. Ambientais, culturais, sociais. E, na sua teoria, o aspecto econômico tem que estar sempre atrelado a, no mínimo, um desses impactos. E, de preferência, que todos eles convirjam, mas o contexto, às vezes, não permite. Então, para você que está vendo a gente em casa, a gente fica só na teoria, né? A economia criativa é bem prática, é bem baseada na realidade, não dá para você ter todas essas misturas, né? Mas aí, falando de desenvolvimento social, de impacto, eu faço a pergunta a você, Abraim. Por que tantos institutos tecnológicos, e aqui eu estou fazendo uma reflexão, desenvolvem melhorias de automação para a indústria 4.0 e não destinam seus fins para projetos de desenvolvimento tecnológico, de impacto social, e principalmente nas regiões onde vivem, porque tem esse casamento com a lei da informática. Eu acho que tem que produzir educação, mas tem que produzir desenvolvimento. Não seria a hora também da gente começar a provocar esses institutos a não só melhorarem os processos e as automações das indústrias, mas também trazerem tecnologia social nas necessidades reais das pessoas, sem demagogia, mas desenvolver tecnologia como health tech, desenvolver tecnologia como tratamento de água, num local onde a gente tem um problema de saneamento muito grande, de tratamento de lixo, para gerar gás butano, para gerar outras fontes renováveis de energia. Por que os institutos... Por que a gente insiste em só olhar para o PIN, quando até os próprios institutos tecnológicos podem fazer uma diferença brutal no desenvolvimento das cidades, para se ter ou se caminhar para essas smart cities tão sonhadas? Tem até as economias solidárias, queria até que o Abraim adentrasse aí respondendo essa pergunta. Bom, eu acho que é uma pergunta muito grande, assim, muito vasta, né? Mas eu acho mas que é porque o assunto é grande. É muito grande. Como é que os institutos de tecnologia... né, vamos lá, vamos por parte. Cortar. Como é que os institutos de tecnologia direcionam seus esforços para projetos tecnológicos de impacto social? Verba. Todo instituto de tecnologia direciona seus esforços para verba. Por quê? Porque eles dependem de verba de projeto para o desenvolvimento, até para eles se manterem vivos. Pesquisa sem dinheiro não vai. Então, se a gente falar assim, por que até hoje todos os institutos trabalharam com
PIN ou com Indústria 4.0, porque ali é onde está a verba principal, onde eles conseguem os editais de captação, algumas outras coisas mais. Ou renúncia, né? Ou renúncia, exatamente, que aí ele pode fazer a renúncia fiscal e, enfim, Que aí conseguir o dinheiro fica dentro e ele Fundo de movimentação pesquisa e de desenvolvimento, caixa, né? exatamente. Por aí vai. Não tem, e aí Beto me corrija se eu estiver errado, porque eu desconheço um instituto que trabalhe comércio, bens e serviços. Por isso que eu falei no início que a gente está pensando em ser Não o conheço. primeiro Mas será, com certeza, de que vanguarda. trabalha isso. E aí, se alguém que estiver assistindo aí no Brasil, em outro lugar, já tiver esse desenvolvimento, pode apontar que a gente já não é o primeiro, é o segundo. E vai trocar figurinha para Estou que aqui para ajudar, hein? caminhe Tô junto, aqui, pode me exatamente. chamar. Porque a gente se une, Até soma você que é do outro estado, quiser, eu estou aí. e cresce mais. A gente está aqui exatamente para isso. Essa é a proposta do evento. Quando a gente fala de verba e desenvolvimento de pesquisa, inicialmente, todas as chamadas fábricas de software, né, foram voltadas para a solução tecnológica porque a indústria que mais pensa em redução de recursos, redução de custos, retorno para a comunidade, até porque eles têm normas, ISOs, métricas e uma série de outras coisas para cumprir e tem esse retorno, né? Acredito que se a gente tivesse certificações para comércio, bem e serviço, selo de economia criativa, selo de investidor, selo de crédito de carbono, enfim, ou até mesmo mais empresas nacionais que pudessem emitir essas certificações a esse direcionamento, a gente começaria a ter outros olhares aí para o mercado, né? Vamos pegar um dado assim, até 2025 o Brasil está implementando a partir do Ministério das Comunicações da Anatel a TV Digital 3.0. Isso era para ter sido feito até esse ano, mas por conta de algumas impossibilidades, ficou estendido o prazo até 24, 25. Até por causa do 5G, né? Que aí tudo vai virar 3.0 digital. Só a televisão digital, com essa nova tecnologia, traz para o mercado de economia criativa, voltado para a área de audiovisual, design, fotografia e desenvolvimento, possibilidades absurdas. Eu participei do site Regionais Norte, há 2 semanas atrás, onde o próprio representante do Ministério da Cultura trouxe essas informações. E lá eu fiz uma colocação, né? Na hora que abriram para todo mundo, eu falei, gente, posso falar? Em algum momento aí foi pensado em economia criativa para desenvolver essa tecnologia da TV 3.0? Vocês já olharam para ver se não tem nenhuma startup, nenhuma empresa desenvolvendo soluções já nessa área, ou que a gente pode pegar como implementação e solução? E a resposta foi não. Porque, como o Marcelo falou, a gente está sempre preocupado com feijão com arroz e, às vezes, eu não estou olhando para o outro lado. Então, eu concentro o meu foco ali naquilo que eu tenho que entregar como resposta e eu não consigo ver que existe uma possibilidade de me dar uma resposta mais rápida, mais fácil, mais assertiva, através da economia criativa. Então, Sabe qual é a questão aí? É sempre uma política de governo. sim. Não tem uma política de Estado. Aí Decenal, né? bate no que você falou no início. É necessário que essa tríade, que vem de cima para baixo... Esse tema é legal, para a gente falar do Complemente. estado do Amazonas daqui a pouquinho. Complemente, Legal. Não, exatamente. de Estado que eu falo, uma cadeia... Não, você fala do Estado, sim, mas é legal para a gente entrar nesse gancho. né? Estado, política de Estado. Sim. Né? Não importa se é município, Estado ou União. Aí, fechando a parte do Instituto. Como é que o Instituto vai desenvolver se não tem verba? Como é que o mercado vai crescer se ele não enxerga a economia criativa como possibilidade? Como é que comércio, bens e serviços vão usar como estratégia se eles não veem como estratégia? Volta no que a gente falou sobre a cultura. É necessário uma mudança cultural. E aqui, gente, norte, tá? Norte é onde nós estamos localizados. Outros estados, como já foi pontuado, isso já tem sido feito há um tempo. Então, é necessário, às vezes, até olhar lá para o amiguinho lá e dizer, opa, aquilo ali deu certo lá, será que pode dar certo aqui? Vamos conversar com a gente de cultura que desenvolveu isso lá, vamos trazer uma proposta, por exemplo, Senac, lá no Porto Digital, já está desenvolvendo em parceria com outras instituições formações. E das comunidades que estão no entorno do Porto Digital, eles já incluíram matrículas de formação de tecnologia, ou seja, chegaram até aquelas comunidades, ofereceram formação educacional e estão desenvolvendo projetos de EduTech. O que falta para a gente aqui? Sinceramente falando, acho que mais políticos olharem para esse lado, porque, às vezes, o Marcelo pontuou muito bem, é ordenação política, é o desenvolvimento público, é uma medida pública, é uma verba que tem que ser destinada de uma outra forma. E perene, né? Tan, tan, tan,
Início, meio e fim sempre. Não é contínuo. Tem que começar a iniciar e terminar com resultado. Você falou uma coisa assim, economia criativa às vezes não é só resultado financeiro. Cara, se a economia criativa for representar resultado financeiro, eu acho que ela perde o contexto de economia criativa. Ela desenvolve economia, capacidade, conhecimento, formação, estrutura, rede, diálogo. Isso é economia criativa. Isso é impacto, isso é potente. Vou aproveitar o gancho, Marcelo. Economia da cultura é parte da economia criativa, porque se associa em outros setores. Vou aproveitar o gancho da tua experiência na Suframa e no governo para fazer a seguinte pergunta: como é que a gente interliga, nós estamos falando de política pública, muitos estados brasileiros, o Mato Grosso, aqui próximo da gente, ele criou uma superintendência temporária, juntou representantes de várias secretarias, finanças, trabalho, cultura, turismo, criou um grande comitê para a implantação das políticas públicas em torno da economia criativa. No seu olhar, pelo que você vem acompanhando, como é que isso está sendo visto na esfera federal? Porque eu vejo o Brasil ainda não discutindo essa sinergia de forma macro. A gente vê estados, São Paulo, por exemplo, já trata de uma forma totalmente diferente. É natural. É característica, inclusive, da organização dessa economia. Mas eu queria ver o teu olhar a respeito disso. É um gancho na outra pergunta, porque eu falo de game geracional dentro da economia da cultura. Mas como é que a gente vai se relacionar com o turismo, com a pasta de trabalho, com a pasta da fazenda? Porque uma economia vai gerar impostos, vai gerar emprego. Então, você tem políticas públicas em várias áreas, não? É interessante essa pergunta aí, porque aí eu saio da pasta Ministério e viro apenas um servidor público com essa expertise que eu peguei em duas pastas, e aí eu consigo enxergar várias vertentes. Primeiro, que é as APLs, Arranjo Produtivo Local, é vocacional. Então, determinado local do Brasil, a terra ou é roxa, ou a terra é preta, ou tem questão do turismo, ou questão vocacional da cultura, e aí essas questões, esse arranjo produtivo local, eu acho que tem que ser fomentado, principalmente pelo governo federal, para juntar, e aí eu venho na Lei 13.019, que fala do terceiro setor, que a sociedade civil organizada ela tem que empurrar, ela tem que formar melhores associações, melhores OS, melhores OCIPs, melhores fundações, de criar esses elementos insidiosos de forma que seja latente, porque as associações elas hoje mal sobrevivem e elas não sabem nem para onde elas vão. E aí a associação do bairro, a associação não sei do que... Não, a associação é um instrumento potente, importante, que pessoas com mesmos ideais, vendo esses elementos de arranjo produtivo, de sociedade civil organizadas e de outros instrumentos, até de renúncia, como eu conversei aqui com o Abraim, e de fomento. Então, o fomento ele existe e aí sim é um dos poucos instrumentos perenes que existe no mercado. E aí a pessoa realmente tem que estudar, tem que capacitar, até enquanto coletivo, como eu falei, associação, fundação, OCIP, OS, baseado na lei até 13.019. Olha que a 13.019 levou 4 anos para ser promulgada essa lei. Então, costurada a 4 mãos pela dificuldade que é o tema. Mas nós podemos ver que o terceiro setor no planeta inteiro, os Estados Unidos, quase 60% do país, ele tem essa vocação do terceiro setor. E o Brasil é um negócio pequeno. E aí, voltando a falar do fomento, o Brasil tem muito fomento. A agricultura tem é o maior setor, é o primeiro setor, que é da agricultura, que tem fomento para a agricultura. Mas podemos pegar fomento em todas as áreas, da indústria, o comércio também, ele tem pouco residual, mas também tem na sua projeção, né? Agora, com a reforma tributária, vamos repensar essa lógica, porque ela vai bagunçar novamente o mercado e vai criar outros elementos, porque vai criar o IVA, que é um imposto único. E aí, como vai fomentar baseado no imposto único? Porque a cadeia do imposto, ele também pode ir criando os fomentos de forma individuais. Mas com o IVA, é uma coisa que eu acho que nossos congressistas têm que pensar como vai fomentar essa cadeia a partir de um imposto único. Então, eu trouxe para ti, enquanto profissional do mercado, de ministério, que tem esses elementos que alguém tem que pensar, enquanto ou servidor ou enquanto pasta, para devolver para o mercado, inclusive para a sociedade civil organizada,
esses instrumentos de redução, né? De carga tributária, Sim. de impostos, de esses elementos aí. Mas sabe, e aí a pergunta faço aos dois agora, né? Como é que a gente, eu acho que quem acompanha, a pessoa que não é do setor cultural profundamente, se conecta a isso como só consumidora, ou o cara que é empresário, mas ainda é um microempresário, ainda não tem uma visão mais ampla, ou é muito jovem, ou ainda está se desenvolvendo num determinado mercado, enfim, as situações são diversas. Eu acho que falta a gente falar com clareza sobre, por exemplo, quem está ouvindo agora, provavelmente vai, essa lei de incentivo, lei Rouanet, lei da informal, lá vem esses caras. Não, mas eu acho que talvez a gente falasse um pouquinho mais simples, isso não é uma crítica a vocês, é a todo mundo, o cara começaria a entender. Então vamos fazer um exercício sobre esse tema que eu acho que a gente ganha a tarde de hoje. O empresário quer investir uma parte da renúncia fiscal no imposto de renda dele, desde que ele seja lucro real ou pessoa física. Tem interesse. Ele acha legal o camarada que está desenvolvendo ali uma ideia de health tech para fazer 40 tipos de exame utilizando biotecnologia no interior da Amazônia para diminuir as filas do atendimento primário na capital. Ele tem esse interesse. Ele pode fazer esse investimento, não? Ele poderia, pelo menos, saber como fazê-lo. E o dispositivo legal, ele tem que explicar, porque eu acho que está aí, né? Porque o fazedor é o que está construindo o projeto. Para ele homologar a Lei Rouanet, a exemplo, você pode usar qual tiver a da vez agora, a mais importante, ou que todas são, né? Mas poderia ser a Paulo Gustavo, e aí é mais setorial, mas vamos falar da Lei Rouanet, especificamente no PIN. Eu escuto uma história desde que eu cheguei aqui, o seguinte, não consigo pegar R$1 na indústria, não consigo apresentar nada, eu desenvolvo projetos musicais, culturais, artísticos, audiovisuais, tudo, e eu não consigo acessar esse recurso. Então eu queria que a gente falasse de uma forma simples, como é que o cara tem que ter profissionalmente acesso a isso. Então assim, o empresário quer investir, legal, ele vai receber o projeto de um agente cultural, ou ele vai demandar, né? Isso também é uma outra discussão, né, que se tem muito. Mas o que a gente... Qual é a dobradinha do privado, falando agora do que você vivencia no Senac, porque eu tenho certeza que no universo de empresários que participam, por exemplo, do universo do Senac, Sesc, FEComércio Amazonas, você vai ter um percentual que gostaria de investir, né? E como é que acessa isso? E como é que essa casadinha, para o pessoal começar... Casadinha no bom sentido. Como é que essa casada funciona? O camarada tem interesse de investir, ele procura um agente cultural. E aí ele vai apresentar esse projeto através da Lei Rouanet. Queria que vocês contassem um pouquinho, mas de uma maneira simples, como a gente conversa quando a gente está aqui nos bastidores, para a gente desmistificar isso. Que eu sou do setor, sei que funciona, sei que é uma lei seríssima e sou obrigado a ouvir cada tipo de barbaridade, muitas vezes sem nem poder responder, porque as afirmações são tão grossas que fica difícil debater nesse ponto de vista. Por favor. Marcelo, pode começar, isso é contigo. Não, mas olha, vamos fazer uma dobradinha aqui no bate-papo, porque as pessoas ficam achando que sempre é na indústria. Sim. E o comércio também tem uma cadeia forte com lucro real que pode ser deduzido, né? Então, também eu vou te puxar aqui para o bate-papo, mas vamos lá. Tem que ter um enquadramento no artigo 18 ou 26, aí vai depender da modalidade, né, que você está na Lei Rouanet, mas baseado, né, no enquadramento, você tem uma dedução. Como funciona, né? Desmistificar para quem está assistindo aí em casa ou lá na sua empresa. Para quem faz imposto de renda, primeiro falo, eu tenho Lei Rouanet. Não, você vai aprovar o PRONAC. O nome certo é o PRONAC. E aí, quando você submete o projeto, você recebe um código do PRONAC, e aquele códigozinho, você que faz seu imposto de renda sozinho aí, você, sei lá, deduziu a escola do seu filho, ou despesas médicas, você tem aquele campo lá de deduções, a mesma coisa, você pega o código do PRONAC, você vai lá no campo de deduções e o seu contador, que normalmente as empresas têm um contador aí, ele vai pegar o código e vai inserir ali, e aí 6% do imposto de renda dele, ele vai deduzir ali do imposto de renda. É interessante essa composição, que eu também queria cobrar em 6%, não é 23%, não é 27,5%, não é 3%. Limitado a 6%. 6%. Até 6%. Né? E empresas do lucro real, que não são limitadas, fazem essa arrecadação a cada trimestre. É importante lembrar quem está ouvindo agora. Não, ele já fechou, né? Fechou no dia 30 de novembro, vai abrir no dia 30 de março, é esse período aí de 30 de março a 30 de novembro, o período que a pessoa pode colocar, de fazer a proposição. Mas
o período neofrágico é de 30 de novembro a 30 de março, quando é o imposto de renda, aí as pessoas procuram no mercado quem tem o PRONAC, não é Lei Rouanet, quem tem o PRONAC, e aí, tem PRONAC. O que é complexo aí é porque as pessoas que têm Lei Rouanet, elas só buscam projetos que vá o beneficiar. Eu, enquanto servidor, eu sugiro que haja, né, que já até tem, um fundo específico, inclusive essa Lei Rouanet Norte, é o seguinte, as estatais, elas colocaram dinheiro e aí cada projeto vai receber R$200 mil para... o projeto foi aprovado, ele recebe R$200 mil, beneficiando as estatais ou não. Eu acho que também poderia ter fundo privado, teve até essa proposição lá na oficina que houve aqui, um fundo, né, que aí do comércio privado, que a gente não pode também avançar na iniciativa privada, mas se a iniciativa privada fosse organizada, tivesse esses coletivos aí, né, fundos, né, privados que vissem ou visassem esse questionamento, que aí é uma terceira proporção que eu estou falando aqui, ela podia, cada um ia colocando uma moedinha ali, e aí quanto nós temos? Sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Quais são os melhores projetos? Mesmo que não beneficiassem, mas são projetos vitoriosos, projetos exitosos, projetos interessantes, projetos que iriam agregar. Porque a gente tem que ter a visão de cultura e mercado. Se o mercado ele melhora o patamar, tu vai puxando também quem está lá embaixo. Então, só colocar naqueles que sempre vencem, naqueles que sempre estão na ponta, a base ela acaba ficando. É igual futebol. Você tem que investir na base. Então, eu enquanto pudesse opinar sobre a formação de fundos privados, que aí eu queria passar a bola para o Abraim aqui, sobre o comércio. O comércio ele acaba investindo pouco. Vem mais da indústria. E só para concluir, por que aqui na Zona Franca de Manaus não consegue captar? É porque boa parte das decisões fica em São Paulo, né, que é boa parte do setor comercial, porque é o maior polo consumidor e é o maior polo de marketing, fica lá em São Paulo. E as decisões dessas questões, contabilidade e marketing, que são dois setores neofrágicos que tomam decisões da dedução do imposto, fica na capital paulista. Mas tem algumas empresas aqui que estão aqui sim, não vou fazer propaganda de nenhuma, para não citar o nome de uma ou outra, mas tem empresas aqui, mas queria voltar para o comércio, passando a bola para o Abraim. Mas antes, viu, Abraim, já vou fazer uma proposição. Eu acho que a gente deveria criar... a gente deveria ligar essas pontas, como a gente faz no conceito de eventos compartilhados, né, que são autofinanciados, tem um nome para isso, agora me fugiu. Aliás, eu fico acompanhando vocês aqui, é tanta coisa bacana. E propor quais são as empresas que estão dispostas a fazer esse investimento com transparência e quais são os projetos, criar um banco de projetos. Tipo e a gente... um painel, Exato. Ou patrocinadores anjos, e conectar, né? isso para ser transparente, porque eu acho que o que parece, além de ser complicado os termos, porque usa lei, isso, aquilo, é PRONAC e tal, para quem está nos ouvindo agora, os empresários... Não, gente, isso é um fundo, né, constitucional, tem um arcabouço jurídico com um procedimento técnico de como acessá-lo. Agora, acho que... e aí realmente é um juridiquês longo, né? Mas se a gente criar uma ferramenta, uma plataforma, uma ação conjunta, talvez a gente demonstre quem são os investidores empresariais que estão dispostos a fazer isso, uma vez que pagarão os recursos à União da mesma forma, nesse exemplo, e oferecer projetos da qual ele possa ali, não, eu me interesso por literatura, eu me interesso por audiovisual, eu me interesso por gastronomia, por games, e aí a coisa começar a rodar de uma forma mais harmoniosa. Só para complementar o raciocínio, viu, Abraim? Eu, por mim, a gente já fundou, já está criado, é grupo de trabalho, nós somos aqui parte da equipe e a gente já vai desenvolver a partir de amanhã. Se não for assim, não sai. Bom, brincadeiras à parte, acho que uma coisa que eu sempre escutei relacionada à captação de recursos com PIN é assim, boa parte do que já é deduzido aqui não pode ser associado à dedução do imposto de renda ou da lei. Esse foi o maior impeditivo que eu sempre escutei. Chegava numa grande empresa multinacional com fábrica aqui. Beleza, a decisão é em São Paulo. Vai para São Paulo o projeto. Chegou lá em São Paulo, olha, a gente não consegue aportar porque nós já temos as deduções X, Y, Z, que não pode somar isso aqui, já está no teto e eu não posso deduzir mais que isso. Mas vamos no comércio, que o comércio também tem. E aí beleza, vamos voltar para a segunda parte. Comércio. Acho que todo mundo conhece o Prozas. O Prozas é um site bem interessante em relação a projeto de serviço.
a gente fazer um Prosas do comércio seria legal. Tá aí. Criar boa uma proposição. plataforma, Sim. modelo Prosas, Dedicado à que tivesse Amazônia, ali projetos da Amazônia legal, empresas que aportassem seus recursos nesse projeto, e aí uma coisa meio bairrista. Não pode ter projeto de outros estados, só pode ter projeto da Amazônia legal. Porque aí a gente desenvolve aqui de verdade. Não é uma empresa lá de São Paulo que vai fazer um projeto aqui em Manaus, não. Ela pode até tentar, mas vai ser um collab, um copart, sei lá, alguma coisa. Hoje em dia, muito se fala sobre crowdfunding. Acho que era esse o termo que faltava, crowdfunding. Que é a captação de recursos a partir de vaquinhas, projetos específicos. Então, tem muitas empresas hoje, vaquinha.com, enfim, crowdfunding.com, que você pode entrar, escrever seu projeto e outras pessoas do mundo inteiro que acharem legais vão lá dar um aporte financeiro no teu projeto e vão ter algum tipo de resposta. Sei lá, camisa, adesivo, crachá, nome, um negócio para o cara colocar em casa, qualquer coisa pode ser o resultado fim de semana com o cantor e daquele patrocínio que ele está colocando. Talvez a gente adentrar um pouquinho mais e criar a primeira plataforma, olha aí, não vão copiar a ideia, a gente criar a primeira plataforma de crowdfunding voltada para comércio, bens e serviços com investimento em economia criativa. Fantástico. Vamos desenvolver uma plataforma em que o empresário... Com o apoio do Mink. Em que o empresário... Vai ter que propor, vou fazer vai poder... E a plataforma eu faço aqui pelo Senac. Só para aproveitar o gancho, né? Vamos desenvolver uma plataforma em que o empresário vai poder ir lá naquela plataforma, cadastrar a empresa dele, colocar quais áreas de atuação ele gostaria de estar presente e, a partir desse cadastro, conhecer quais projetos estariam lá disponíveis para fazer esse aporte. Detalhe, é uma coisa importante. Em muitos casos, projetos de economia criativa são a fins perdidos. O que é isso? Não tem prestação de contas. A prestação de contas é entregar um projeto, um resultado, um filme, uma coisa para a comunidade, um resultado específico que vai vir daquela ação, ou até mesmo desenvolver um mercado maior. Mas a gente não pode esquecer que a prestação de contas é muito importante, porque muitas ONGs, OCIPs e outras instituições falharam nesse sentido e aí criou uma imagem negativa em relação a essas instituições e o desenvolvimento com projetos de economia criativa. Então, é importante a gente olhar para esse cenário, sim, trazer uma resposta mais ainda, criar a possibilidade da plataforma do desenvolvimento. Oh, meu Deus, é um sonho, a gente pode trazer, a partir dali, até outros modelos de negócios e outras ferramentas, mas eu bato no que eu falei lá no início. É muito importante que a gente modifique a cultura das empresas. As empresas precisam, de todas as formas, entender que economia criativa é experiência, economia criativa é resultado, economia criativa é produto exclusivo, economia criativa é projeto exclusivo, e hoje o que a gente mais busca é isso. As pessoas não querem mais... Eu lembro que naquela época do boom de compras coletivas. Você entrava no site, sei lá, Tambaqui Urbano, Peixe Urbano, você comprava 500 negócios, às vezes as pessoas nem iam, só compravam, era só consumerismo, consumo, e às vezes não se desenvolvia, não saía do projeto do papel. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não começa um fórum mais presente? Vamos fazer um fórum aqui, vamos trazer os empresários do estado do Amazonas aqui para o Senac, vamos reunir todos eles para conversar com os agentes, com as pessoas que já estão no mercado, com as pessoas que já fazem captação, para que eles vejam que não é um bicho de 7 cabeças ou que não é uma coisa absurda, mas ele pode pegar ali uma pessoa que já está dentro da empresa, um colaborador dele, e transformar aquela pessoa num agente de desenvolvimento. Marcelo, isso é disruptivo, né? Isso é um problema antigo, não? Antes, complementando a fala do Abraham, que foi super interessante, esse target aí é muito legal, porque o tema que eu fui convidado para vir aqui falar hoje é o seguinte: como podemos levar, pelo menos é o que eu lembro, a economia criativa ao comércio. Diferencial estratégico para comércio e serviço. Pois é, eu acho que o comércio ele não se permite essa vivência. Né? Não tem, o comerciante ele não se joga. O Abraham falou até no início da fala dele. A indústria está mais preparada para isso, porque ele tem mentes pensantes, é mais robusto, tem mais dinheiro, tem fomento, tem incentivo. Ok, o comércio tem pouco ou quase nenhum. Mas, e aí o comerciante ele quer resultado porque também ele não quer ficar no vermelho. Mas tem experiências que traz resultado tanto quanto resultado financeiro.
porque agrega de forma solidária, de forma social, complementa, porque às vezes o funcionário do comerciante, ele não quer só também o salário, ele quer uma qualidade de vida. E se eu lembro, que eu sei que não foi à frente, mas o Bolsa Cultura, ele era até uma ideia interessante, é porque ela não foi bem trabalhada, ela não foi bem difundida, bem desenvolvida, mas era um elemento que, de vez o cara gastar aquele dinheiro específico em lazer, alguém aportou uma grana e o beneficiário, que era o funcionário do comércio e até mesmo da indústria, né, não, era do comércio, ele tinha esse benefício. E isso aí é interessante, porque é um retorno que essas iniciativas traz direto para o mercado. Então, é a 7ª iniciativa que eu estou tendo aqui, que eu estou contando, que a gente pode trazer, né, Maravilha. de avançar, né, quais são os instrumentos que nós podemos trazer? Avançar como benefício para o comerciante, para o comerciário, né, para o empresário. Meu amigo, olha, vem cá. A gente juntou aqui, dentro de um fórum, quais são as iniciativas e em que sentido você quer? Ah, pô, eu quero resultado financeiro. Não, no primeiro momento você vai trazer uma cooperação de melhorar a sua cidade, melhorar o seu trânsito, melhorar o entorno, tirar, porque, não, nós estamos elencados numa zona vermelha e o poder público não revitalizou o centro histórico, não revitalizou o centro está abandonado. Mas vamos ver o entorno, quais são as melhorias. Eu lembro que a teoria dos vidros quebrados lá em Cali, na Colômbia, qual era a teoria? Foi a cidade mais perigosa do planeta. E aí a sensação de segurança ela não existia. O que um prefeito visionário fez? Ele primeiro deu uma lavada no centro inteiro, todas as vidraças quebradas ele trocou e ele colocou iluminação potente na cidade inteira. O que voltou? O comércio voltou, a cidade tornou-se uma cidade promissora e a sensação de segurança voltou. Então, estamos falando de retorno financeiro, ele é visto lá atrás, não está no primeiro momento projetado, né? Então... Vou trazer uma coisa bem simples, que foi até onde a gente começou toda essa caminhada, a revitalização da Bernardo Ramos a partir do Instituto Amazônia. A gente tinha aqui a área do Itamaracá, ali do centro, totalmente entregue à prostituição, tráfico de drogas. E eu quase apanhei, porque eu disse que era a zona vermelha ali. Tomou a frente ali, assumiu algumas propostas, começou a desenvolver. E, assim, sei lá, em 5 anos a gente começou a ver um resultado, e agora, os últimos 10 anos, já tem uma série de outras ações. Aí, a se citar Barroso, com o Casarão de 10. Uma série de outras coisas. São projetos que a gente vê que funciona, né? E gera tudo isso que você falou e gera economia, né? E gera cidadania. Ela né? fica intrínseca ali dentro desses elementos, né? Legal. A gente já está encaminhando para o fim, eu pedi para a produção, se tiver perguntas aí da parte web ou dos presentes aqui, que já pode trazer, a gente já vai encaminhar ao final. Recentemente, a Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou a lei do marco regulatório da economia criativa no Amazonas. Eu queria que vocês comentassem isso para a gente encaminhar ao final, porque são conhecedores, são do setor. A gente nunca deve dizer o que não sabe, né? Eu não posso dizer que foi rápido ou lento em vista ao que aconteceu no resto do Brasil. Eu acho que cada amadurecimento tem o seu lugar e seu tempo, né? Mas foi importante a velocidade com que tramitou e foi aprovado. Eu queria que vocês dessem um ponto de vista a respeito do que foi recentemente encaminhado lá na LEAN e que dá esse status, pelo menos a nível estadual, para que a gente possa conduzir isso nas parcerias público-privadas a partir daqui. Por favor, Abrem. Eu acho que marco regulatório é a resposta principal. Agora para frente é estudar, trabalhar, desenvolver, aplicar e reavaliar o que foi colocado como marco regulatório daqui a 1 ano, 2 ou 3, e se é necessário fazer algum tipo de adaptação ou processo de continuidade. Porque a gente vive um mundo em que tudo muda o tempo todo. O consumidor muda, o mercado muda, estratégias mudam, marcas mudam. Então, assim, acho que a resposta principal é isso, o marco regulatório. Pode ter sido rápido, pode ter levado pouco tempo, pode não ter tido abordagem de todos os fazedores do meio, mas, como você falou, saiu. Eu preciso estudar mais essas informações, eu fiz uma leitura rápida.
acho que a gente tem que debater mais e aí trazer isso para a nossa realidade, ver os pontos que foram apresentados, conversar com todos os envolvidos para que a gente possa realmente fazer com que isso se torne efetivo. Até então, são ideias que saíram da cabeça, foram colocadas no papel e serão colocadas em prática. A partir da prática, a gente vai saber se está dando certo ou não. Mas o principal é o que você pontuou. Saiu e vai começar. Daí a gente tem como desenvolver qualquer outra coisa. Marcelo? Como operador de direito, o marco regulatório cria a premissa. Então, é a partir de então, a partir dali. Então, se o mercado ele já era pujante, mas não era de uma forma regulamentada, o marco regulatório traz esse arcabouço jurídico, né, e traz esse instrumento. Então, e é interessante, por quê? Porque nós temos uma Secretaria de Economia Criativa e aí também foi um precursor, porque nas conferências municipais, a sociedade civil organizada, elas lançam propostas, né? E quando lá atrás eu ajudei a escrever o Plano Municipal de Cultura, ela estava essa premissa. No Plano Estadual de Cultura, que desagou da Conferência Estadual, estava essa proposta. Então, essa premissa, ela veio enquanto sociedade, ela vinha como uma solicitação emergente, e aí o poder público ele não tem para onde correr, porque, sinalizou numa conferência, sinalizou num plano, sinalizou aqui enquanto secretaria, porque se surgiu uma Secretaria de Economia Criativa, então o poder público entendeu a demanda da sociedade. E aí esse instrumento ele vai chegar a uma parte no Poder Legislativo e dizer, então tem que criar um marco regulatório, criar instrumento, regulamentar. Ainda vai passar pela fase de regulamentação, provavelmente, sim, né, com esse instrumento, mas o marco é a partir daí. Então, trazer a secretaria, já que ela é também de economia criativa, trazer a questão do fórum, trazer a conferência, vai acontecer agora a conferência estadual agora em janeiro, e de 4 a 8 de março a conferência nacional. Temos uma secretaria nacional. Então, Ministério, né? No Ministério. Temos uma frente parlamentar nascendo daqui a 2 dias, me corrija. 2 dias vai ter o lançamento da frente parlamentar em Brasília, 1 ou 2 dias, né? Eu fui da frente parlamentar de cultura da Assembleia Legislativa. Então, esses instrumentos eles são insidiosos para criar esse arcabouço para empurrar e criar marcos regulatórios, porque se há demanda e foi criado, tem que passar para a segunda fase, que é a regulamentação. E criar um plano específico nesse sentido aí, com os instrumentos que foram regulamentados para poder dizer para o mercado, e o mercado também fazer relação com essa legislação e criar esse arcabouço para poder avançar. Perguntinha rápida aqui, só vamos poder uma, já estouramos o tempo, papo bom demais. LX32 é o nickname, e a pergunta do nickname é game. Como o setor de games pode ser um diferencial para consumidores e novos trabalhadores no Amazonas? Acho que ele está falando já da geração dele, né? Provavelmente. Não, mas a linguagem... Já é. O Abraim fala melhor, mas eu acho que, só dando logo minha opinião aqui, é a linguagem, né? Aí o Abraim discorre. Eu acho que já é. Hoje nós já somos importadores, vamos dizer assim, de profissionais da área de games. A gente já tem, tanto do nosso estado quanto de outros estados brasileiros, profissionais em outros países trabalhando no desenvolvimento de games. Aqui o próprio Instituto Ocean com a Samsung foram um dos primeiros, posso até estar errado na informação, mas foram um dos primeiros a desenvolver. Enquanto Senac, a partir do próximo ano, a gente está oferecendo um curso em parceria com o Instituto Eldorado, com formação para games, com a ideia de que a gente vai também colocar nos jovens, nessa galera que está começando, uma nova possibilidade. Em relação ao mercado, gente do céu, programação, cenário, logística, estrutura, dados, análise de dados, segurança da informação, enfim, uma série de possibilidades dentro da área. E as principais, design instrucional, design de cenários, fotografia, tudo isso envolve o mercado. Agora, vamos voltar para uma outra vertente. Vamos sair da proposta da criação do games, vamos falar do games embarcado. Hoje em dia, é muito fácil você fazer um jogo e embarcar no Android, mas é muito difícil você levar isso para a Apple. Então, a gente tem também um projeto interno aqui do Senac falando nessa parte de games, que é o desenvolvimento de um laboratório Apple, que vai poder ensinar as pessoas a embarcar e fazer todo o desenvolvimento dentro da plataforma. Por quê? Apesar de as pesquisas apontarem que os próximos 5 anos vão trazer um déficit absurdo na área de tecnologia e de informação, outras áreas também vão precisar disso.
Então, entender que esse é um mercado com várias vertentes, que nos posicionar hoje como já sendo fábrica de soluções e também compreender que lá fora as pessoas olham para a gente de uma outra forma, já é nossa realidade. O game já é nossa realidade hoje. E para você que busca a formação, para você que quer o desenvolvimento, para você que tenta entrar na área, como eu falei, não sendo redundante, são várias possibilidades, várias possibilidades. Sobre essa questão, rápido, explicando aí, a pessoa que busca trabalhar no setor de games, é importante que você que trabalha com isso tem outras vertentes. Por exemplo, o Museu do Louvre tem visita guiada e você pode utilizar a expertise que você aprendeu elaborando games, né? Visita guiada com aquele óculos. Inclusive, eu tive agora o Meta esteve aqui no Amazonas e eu participei dessa experiência com o Meta, que é o Facebook, Instagram e o WhatsApp. E ele coloca o óculos lá e aí você tem essa realidade virtual, realidade aumentada, outros instrumentos. E isso você aprende na academia, estudando para fazer games. Então, tem esses elementos e também trazer essa aplicação, voltando a falar dos celulares, tablet, etc. A gente não utiliza nem 40% da capacidade operacional que um celular tem. Eu convivo muito com o Davi Assayag e ele é uma pessoa deficiente visual. E aí eu vejo que ele utiliza muito o fone de ouvido, mas tem para outras pessoas que também têm dificuldade, o celular ele escurece, ele tem a chamada diferente. Tem várias opções que a gente pode trazer para o mercado. A gente utiliza basicamente o celular para falar em rede social ou fazer comunicação de mensagens. Mas o celular ele tem uma aplicabilidade inequívoca de outras experiências que quem faz game, quem é do setor eletroeletrônico, pode trazer essa realidade para apresentar para o mercado, principalmente para o comerciante, para o industriário. Eu acho que a gente tem que trazer esse mercado para cá e discutir melhor esse mercado e como a gente fomentar esse setor. É importante isso. Muito obrigado. Tá gostando? Tá muito bacana. Esse é só o primeiro dia do Amazônia Criativa, o primeiro fórum de economia criativa da Amazônia Legal. Lembrando que a gente vai até sexta-feira, 3 painéis diários, de 2 a 3 especialistas aqui no palco do Senac da Djalma Batista, aqui em Manaus, Amazonas, e sempre com temas variados. Você pode acompanhar em nosso site www.valendo.org.br/Amazônia Criativa. Dá para você assistir no local, dá para assistir de casa, dá para fazer inscrição antecipada, dá para chegar no local e acessar também. Então, para quem está em Manaus, vale a pena conferir os temas e os especialistas. E quem está em casa, a gente já começa a agradecer desde agora a presença desses 2 camaradas que trataram comigo hoje como a economia criativa atua como diferencial estratégico no setor de serviços e comércio. Eu quero agradecer ao Abraham Base, representante do Senac nessa atividade. Meu irmão, foi um prazer te reencontrar. Tenho certeza que a gente agora vai ficar mais próximo. Acho que agora a gente vive um momento em que a economia criativa está mais madura, inclusive para ser tratada, conversada, e que naquela época era só vanguarda, era só futurismo, né? E hoje a gente já vê isso como um plano real. Éramos considerados loucos. Eu quero pedir que você faça as considerações finais, deixe teu recado, como é que o pessoal fala com você, e te agradecer mais uma vez por disponibilizar teu conhecimento e teu tempo aqui conosco. Legal, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês também. Eu acho que a maior referência hoje é buscar soluções. Então, eu gostaria de deixar aqui para o empresário local, para a área de comércio, bens e serviços, que o Senac hoje é um polo de soluções. Então, se vocês precisarem, tiverem interesse, quiserem desenvolver um projeto diferente, uma resposta diferente, ou até mesmo tentar encontrar uma solução para a sua empresa, para o seu negócio, pode vir aqui com a gente, pode procurar o Senac, a gente agenda uma hora, troca uma ideia e caminha junto. Fica aqui, então, a ideia da criação do fórum e da possibilidade de esse fórum estar conosco aqui o tempo todo. Eu não sei se vocês vão fazer a transcrição do que foi falado ou não, mas se não, a gente pode pensar numa transcrição para virar um livro. A partir da semana inteira, a gente faz um collab junto aí com os nossos alunos de design gráfico e faz um livro, uma transcrição física de tudo que vai ser apresentado aqui, para que as pessoas possam ter acesso depois. Para quem precisar, a gente pode deixar o contato principal aqui do Senac, sede administrativa, ou vou deixar o celular corporativo também, é 92
99111-0229. Pode entrar em contato comigo nesse número, ou pode procurar a gente aqui a partir da sede administrativa do Senac, que nós estamos aqui para promoção de soluções. É muito importante deixar isso claro. Às vezes você está com uma dúvida e você não tem onde chegar. Então, aqui, a gente tem hoje uma possibilidade. Pode vir com a gente. Muito obrigado, Abraim. Quero agradecer também, meu amigo. Estamos no mesmo caso, todo mundo se reencontrando por um motivo comum, né, meu irmão? Marcelo Dias, agente produtor esportivo e cultural, representante do Ministério da Cultura. E se for falar o currículo dele aqui, ultrapassa a hora aqui. Irmão, obrigado. Foi muito. Você te encontrar é sempre uma aula de instrução sobre como a gente pode entender o setor público. No meu caso, a partir do terceiro setor, uma honra estar contigo. Obrigado. Agradeço. Quero deixar aqui minhas redes sociais. Qualquer rede social é @MarceloRapa, RAPA. Estou à disposição como Ministério da Cultura, mas eu gostei muito desse fórum aqui, dessa reunião. Por quê? Porque eu não vim com uma pauta específica da minha pasta, né? A gente discutiu vários assuntos, inclusive falando do comércio, e acho que a gente cria uma outra métrica, cria uma outra perspectiva, e aí traz soluções para o mercado, né? Quando eu estou atuando enquanto servidor público, eu sempre venho um pouco naquela condição ali, ou de um edital, ou atender uma classe, fica ali à mercê daquela condicionante. Aqui não. Teve uma liberdade, estou com 2 monstros aqui do mercado, e eles são caras feras também, então, várias possibilidades, a gente elencou 7 possibilidades aqui potentes, né, que podem realmente avançar para a melhoria, não só para quem consome, mas para quem produz cultura e mercado, né, falamos até de cidades, então temos muito como avançar, e é essa a questão, né, a gente pode, enquanto profissionais, independentemente de onde estivermos, avançar de uma forma, com um olhar, né, porque a gente tem uma trajetória, um currículo por trás da gente, mas também falando do Ministério, o escritório de apresentação fica lá no Porto de Manaus, dentro do IFAM. A gente está, inclusive, em busca de uma nova sede, que em breve iremos nos mudarmos, mas também pode nos procurar, o meu e-mail é marcelo.dias@cultura.gov.br e o telefone é 981837665. Muitíssimo obrigado. E a gente agradece a você que ficou até aqui esse momento acompanhando mais um painel potentíssimo. Aliás, uma caixinha de fósforo, mais uma caixinha. Cada um aqui trouxesse uma caixinha de fósforo, nós teríamos 3 caixinhas de fósforos, né? Como a proposição são de projetos e ideias que mobilizam sociedade, terceiro setor, organizações não governamentais e empresas, vocês viram que em pouco tempo é exponencial o poder da economia criativa. Em poucas horas nós já geramos aqui 7 ou mais possibilidades de projeto para fazer junto com você. Então a gente convida você a seguir conosco durante toda a semana. Daqui a pouquinho a gente finaliza o primeiro dia, painel 3, e a gente segue até sexta-feira com você. Amazônia Criativa, plante essa ideia.